Você está pronto para receber a palavra? Nós iniciamos a semana passada uma mensagem, hoje nós vamos para a parte 2, intitulada No Meio do Milagre. A jornada que nos trouxe até aqui. Hoje nós vamos para a parte 2 desta mensagem. Começamos, eu espero que você tenha ouvido, recebido domingo passado a parte 1. Hoje eu vou fazer um breve resumo, mas você pode ver no nosso canal no YouTube, está tudo lá armazenado, para que você não perca nenhum detalhe. Eu estou narrando aquilo que nós estamos vivendo como igreja nos 5 últimos anos, de forma mais focada nos últimos 2 anos, que é onde Deus tem nos guiado para um grande milagre. Estamos no meio desse milagre. E hoje nós vamos continuar lembrando e entendendo o que Deus está fazendo no nosso meio. Meu abençoado presbítero Henrique leu aqui um versículo que daqui a pouco eu vou ler aqui também. Estamos pautando tudo isso na passagem de Josué 1, o capítulo que Deus não deu só a mim, mas deu para nós como igreja no momento da maior transição da história desses hoje 31 anos, mas até então eram 26 anos, onde nossa querida e saudosa mãe ainda estava à frente, liderava junto com meu pai, era pregadora. Vocês com certeza conhecem esse legado, fazem parte disso. Josué 6, verso 1 diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo, onde que eu estou? No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiros adiante da arca. Que essa palavra possa fazer morada no seu coração. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus em 1 minuto. Pai, nós te damos honras, louvor e glória. Obrigado, Jesus, por esta manhã, por tudo que estamos vivendo. Obrigado por esse momento de celebração, obrigado pelos louvores, obrigado pelas sementes financeiras, obrigado pelo ministério, Senhor, Cia Pactos, por todas as expressões de arte. Tudo isso é glórias ao teu santo nome. Agora, Pai, nesse culto festivo de 31 anos, o Senhor vai nos alimentar através da palavra, como sempre tem sido, como foi sempre nesses 31 anos, não será diferente. Sairemos daqui bem alimentados. Eu oro, Pai, para que não seja eu, mas o Senhor em mim, e através de mim a falar, a dar direção, a instruir e a conduzir esse povo, porque Tu és o verdadeiro pastor que apacenta as nossas almas. Que possamos agora ouvir a Tua voz, porque ela é a voz do milagre. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que estão prontos para receber o sermão, digam amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas, hoje é dia de festa, de celebração. Glória a Deus. Meus irmãos amados, povo de Deus, família bendita, aqueles que estão há 31 anos vivendo a graça, a bondade, a fidelidade e a misericórdia do nosso Deus. Se é você, diga amém. Como eu disse no domingo passado, nós revisitamos uma parte profunda da nossa história. Nós voltamos ao ano de 2021, quando Deus liberou uma palavra que acendeu tudo que nós estamos vivendo nesta temporada, eu posso dizer no dia de hoje. A palavra veio da boca do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo. Ele diz, junto com a sua esposa, a bispa Rosana, a mim e a minha esposa, logo depois que nós enterramos a nossa mãe, no cemitério do Morumbi. Ele me chama, já contei essa história algumas vezes. Depois de 5 minutos, nem isso, ele diz: Fernando, o bastão trocou de mãos. A transição, ela está acontecendo. Você vai pegar esse bastão e você vai conduzir o povo. Essa é a direção de Deus. E essa foi a palavra que começou lá em 2021, toda uma transição espiritual nas nossas vidas. Mas depois, eu narrei aqui, Deus nos falou que a transição, depois de alguns meses, 3 meses, Deus nos falou no meio de um culto, enquanto eu pregava, Deus falava no meu coração que a transição não seria apenas espiritual, e sim física, ou também física. E nós aprendemos que Deus, Ele não estava então Deus não estava apenas nos levantando, ou me levantando apenas um novo líder. Ele estava iniciando um novo tempo, um novo ciclo e uma nova dimensão do Espírito sobre esta casa. Portanto, sobre a sua vida, sobre a sua família. Assim como Ele fez com Moisés. E na transição para Josué, vamos lembrar lá em Josué 1:2, diz: Moisés, o meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então essa é a primeira fala que Deus traz a Josué, e eu sempre falo isso. Você vê que Deus, Ele não vem consolando, Ele vem dando instrução.
Às vezes no meio do luto a gente quer um consolo, mas o consolo ele vem um pouquinho mais para frente. Primeiro Deus dá a instrução, mas a própria instrução de Deus já é o consolo, porque a direção de Deus nos consola em saber que Deus está no controle e nos conduzindo. Amém, igreja? Então assim foi com Josué, também tem sido conosco como igreja. Então nós aprendemos que toda promessa ela começa com um chamado e ela se confirma em um processo. Fala com a sua boca, a promessa começa com um chamado. Fala, e ela se confirma no processo. E nós vimos então que entre o que Deus fala e o que Deus cumpre, existe sempre um bastidor invisível. E eu tenho trazido desde o domingo passado um pouquinho desse bastidor. É onde Deus trabalha o caráter, é onde Deus trabalha a obediência, é na santidade. Deus está trabalhando a nossa perseverança, o nosso caráter, a nossa santidade. E nós recordamos então como Deus moldou Josué, como Deus moldou Davi, como Deus moldou o próprio Moisés, em lugares onde ninguém os via. E quando nós olhamos os heróis da fé na galeria de Hebreus 11, você vai ver tantos heróis ali, tanto homens quanto mulheres, que foram forjados em um bastidor que ninguém via. As pessoas enxergam a vitrine, mas o bastidor é você e Deus, sou eu e Deus, é a gente com Deus, na nossa intimidade, e é ali que Deus está nos forjando. E nós entendemos então que essa jornada conosco como igreja também não foi diferente. E eu sempre digo isso, que Deus está fazendo nesse altar, Ele quer fazer na sua vida. Então comece a ver que o seu bastidor, ele está sendo ou será forjado, para que você possa vir a se tornar aquilo que Deus quer e vir a cumprir um propósito que Deus tem para a sua vida. Então nós falamos domingo passado ainda, nesse breve resumo, sobre a dor da transição, sobre pessoas que também pularam fora do barco. Eu não gosto de dar ênfase nisso, mas faz parte da realidade. Aqueles que diziam estar junto, mas no momento de dor pularam do barco, sobre pressões, levantes, lágrimas, traições, coisas que ninguém viu, mas que no bastidor aconteceu, e que isso, muitas vezes na nossa alma ficou aflita, angustiada. Davi falou, né, porque perturbas a minha alma? Então muitas vezes a gente chega nesse lugar de uma alma perturbada por conta de um bastidor, de coisas que estão acontecendo, que as pessoas muitas vezes não veem. E no domingo passado, então, nós dissemos como Paulo, nesse momento, que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas no momento de luta. Nós podemos estar no meio das circunstâncias, mas nós continuamos mantendo firme a nossa confissão, porque nós sabemos em quem nós cremos. Então nós temos visto o agir de Deus no invisível, no bastidor, um bastidor que ninguém vê, as pressões, as dores, como eu disse, as traições, mas o cuidado e a fidelidade de Deus também estão presentes nesse bastidor. O cuidado e a fidelidade, Davi, eu citei Davi, ele diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, ou seja, todos os dias tem misericórdia e tem bondade que nos seguem. E nós recordamos ainda, falando de domingo passado, Abraão, que saiu sem saber para onde ia, falamos um pouquinho de Abraão. Pedro, que andou sobre uma palavra, eu costumo dizer, não foi sobre as águas, mas foi sobre uma palavra que Pedro andou. E recordamos o momento lá em 2023, quando Deus disse saiam, que foi a ordem explícita de Deus, sem destino, sem garantias, mas em obediência. E nós saímos debaixo desta obediência, sem entender muitas coisas, sem um mapa, mas obedientes a Deus. Chegamos aqui no cinema e entendemos que aqui era o nosso Gilgal, o lugar de cura, de alinhamento, a retirada do excesso, a preparação para a conquista. Gilgal então para nós foi um lembrete profético. Quem atravessa o Jordão já está na terra. Sabe, quem atravessa o Jordão, talvez não tenha pisado em Jericó, mas já está vivendo o milagre de Deus. Então, meses depois, Deus revelou o terreno, e eu contei isso um pouquinho do domingo passado, cumpriu o que diz em Josué 1:3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés, como fui com Moisés, e nós começamos a ver Deus cumprindo essas promessas na nossa vida. E nós encerramos o culto passado, eu estava declarando da parte de Deus, que aquilo que Deus está fazendo no altar, Ele quer fazer na sua vida. E eu quero iniciar esse culto declarando mais uma vez, aquilo que Deus está fazendo aqui, Ele quer fazer na sua vida. Para finalizar esse resumo, diga a quem está ao seu lado, Deus quer fazer na sua vida um grande milagre, assim como Ele está fazendo no altar. Você crê nessa verdade, meu amado? Aleluia. Então hoje eu quero continuar narrando essa história miraculosa que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para Josué mais uma vez, nós percebemos que a forma como Deus o conduziu está sendo muito similar como Deus tem nos conduzido nesses últimos 2 anos. E não é à toa que a fala que saiu da boca do apóstolo, a transição, o bastão, assim como foi com Moisés, será com você, foi todo esse versículo que tem pautado a nossa vida e a história da nossa igreja. Então, feito esse resumo, nós vamos entrar no ponto 1 de hoje, dando sequência nessa história miraculosa, que diz assim, apenas uma tomada, quando Deus ensina a viver com menos para confiar mais. Você sabe que quando nós chegamos aqui, Deus falou, olha,
vocês vão ter que reduzir um pouco de estrutura, porque nós tínhamos uma bela estrutura. Você se lembra, você que faz parte do nosso antigo espaço. Quando nós pisamos aqui no cinema, nós tínhamos apenas uma tomada. E Deus estava então nos reduzindo, e eu entendi isso de forma espiritual, nos reduzindo ao essencial, para que nós entendêssemos que o essencial não era uma estrutura, mas o essencial era a dependência do favor de Deus. E Deus fala em todos os detalhes. Eu queria ir traçando um paralelo com a sua vida. Talvez você esteja vivendo um momento onde Deus reduziu alguma coisa, onde alguma coisa não está da forma com a qual você tinha pensado. Entenda que nesse momento Deus está falando também ao seu coração. E aqui o que Deus falava nos nossos corações era isso, que nós estávamos indo para uma essência. E qual era a essência? A dependência total de Deus. Então Gilgal é o lugar onde Deus circuncida. Você se lembra que o povo foi circuncidado a segunda geração? Eles passam o Jordão e Josué então vai circuncidar o povo. Em Gilgal eles são tratados, é onde Deus remove o excesso antes de uma conquista. E é isso que o povo viveu, e é isso que nós também entendemos que tem sido esse cinema para nós. Olha o que diz em Josué, vamos traçar esse paralelo mais uma vez, no verso 3 do capítulo 5, ele diz assim: então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. E disse mais o Senhor a Josué: hoje, olha lá o que é Gilgal, removi de vós o opróbrio do Egito. Nós cantamos isso nessa manhã, né? Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então Gilgal era um acampamento depois de Jordão, onde eles foram ali circuncidados. Para o povo judeu, a circuncisão é tirar a impureza. E é o que Deus disse, hoje removi o opróbrio. Ou seja, nós temos visto Deus nesse tempo de cinema circuncidando. É lógico que nós não somos judeus na carne, não precisamos fazer circuncisão, porque também se fosse com pedra de perdeneira ia ser ruim, hein, meu doutor? Porque o povo circuncida hoje, vai no médico lá da anestesia geral e pau. Na época de Josué era na pedra. Vai. Deixa esse detalhe de passar desapercebido, né? Enfim, mas a circuncidão, você sabe que na graça é nos nossos corações. Já fomos circuncidados pela graça, louvado seja Deus. Mas nós entendemos, Jojo, que isso aponta espiritualmente nesse momento, onde Deus estava, trabalhando, tirando, removendo impureza, tirando excesso do nosso meio. Então o cinema, ele não foi só o Gilgal, ele também foi um laboratório espiritual. Fala com a sua boca, laboratório espiritual. Tem sido isso. Deus, ele nos tirou tudo que era excesso para nos mostrar o essencial, e ele começou a falar com uma tomada. Eu me lembro quando nós estávamos aqui, eu, Bispo Nath, alguns irmãos visitando o cinema, e a gerente falou: vocês têm só uma tomada. Eu falei: não é possível que essa mulher está falando a verdade. Só uma tomada? Um cinema desse só tem uma tomada? Só uma tomada. E Deus começou a falar: é o essencial. Então no antigo endereço, se lembra, nós tínhamos muita estrutura, e no cinema, apenas uma tomada. Todo equipamento então dependia de um ponto só de energia, e é o que nós fazemos hoje. A gente liga tudo isso aqui em uma tomada. Então todo equipamento depende de um ponto de energia. Sabe o que Deus está nos dizendo com isso, igreja? Ele estava dizendo e continua nos dizendo: eu sou a fonte. Não os equipamentos, diaconisa Ilma, mas eu sou a fonte. Eu quero traçar um pouquinho para a sua vida. O que Deus está falando no seu coração nessa manhã, que você pode dizer e olhar para a sua vida e falar: a fonte é Jesus. Você sabe que aquela mulher samaritana, quando ela vai tirar água daquele poço, ela para lá no poço, ela está com aquele cântaro e ela encontra ali Jesus, e ela vai tirar água do poço de Jacó, o que diz a narrativa, né, do texto. E Jesus está ali e ele fala: olha, se você beber da água que eu tenho, você não vai voltar a ter sede. E a perspectiva daquela mulher encher o seu cântaro, o objetivo dela era encher o seu cântaro para matar a sua sede física, e ela estava indo buscar no poço de Jacó. E eu costumo dizer isso quando eu prego sobre essa passagem, porque a verdadeira fonte não era o poço, a verdadeira fonte era Jesus, e ela tinha a fonte eterna ali na frente dela, e ela estava querendo uma fonte humana. Não, mas os nossos pais beberam dessa fonte, cavaram esse poço, e Jesus é a fonte. Então quando nós entramos aqui no cinema, quando nós olhamos para uma tomada, nós entendemos que Jesus está nos falando: a fonte não é o equipamento, eu sou a fonte. E aqui Deus então começa a quebrar o nosso ego, a nossa vaidade, a confiança talvez excessiva nos recursos, porque os recursos também, eles se tornam menores, um pouco mais limitados. E aqui então Deus, ele nos ensina o quê? Dependência. Fala comigo: dependência, essencialidade, ou seja, só o que é essencial. Culto centrado nele. Fala comigo: culto centrado. É um culto, Deus veio ratificar, não que nós não tivéssemos um culto nele, fomos uma igreja cristocêntrica, não cênica, cristocêntrica há 31 anos, porém o que Deus começou a nos falar era ratificar aquilo nos nossos corações. Olha, o culto não é um espaço, o culto não são paredes. Se vocês estiverem na praça, nas casas, num cinema, num office, não importa, eu sou o centro da vida de vocês, eu sou a fonte. Era isso que Jesus estava nos dizendo com apenas uma tomada.
Então Gilgal é o lugar, igreja, de circuncisão. E circuncisão, acabei de dizer, é corte, é tratamento, é remoção do excesso. E foi isso que Deus estava fazendo conosco. Eu quero fechar esse ponto 1 dizendo para você que antes de nos levar para Jericó, Deus nos leva para Gilgal. Antes dele nos dar mais, Ele nos ensina a como viver com menos. É isso que Deus faz. Talvez você esteja falando, eu quero a minha Canaã, eu quero transicionar o Jordão, eu quero pisar na Jericó. Mas existe um step, existe um processo. E antes de uma Jericó antecede uma Gilgal. E é em Gilgal que Deus remove o excesso. Talvez você esteja nesse momento também na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, não sei. Mas entenda que antes da promessa se cumprir, Deus vai tratar o seu caráter. Eu sei do que eu estou falando. Deus vai tratar o seu coração. Deus vai tratar o seu ego. Deus vai tratar todas as suas, talvez, os seus pensamentos humanos. E aí a gente entra e avança para o ponto 2 que diz, a fé se move antes do milagre. A campanha dos 50 mil, que foram os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes. Essa foi, talvez, o insight, a direção, o ensinamento que Deus nos deu. Ainda aqui no cinema, nós começamos uma campanha para a compra do terreno. Eu falei um pouquinho no domingo passado. Nós vamos comprar um terreno, estávamos aqui, mas que terreno? Não tinha terreno, não tinha nada. E muitos estavam pulando do barco e falando, acabou tudo, o negócio era com a mãe, o menino não está com nada, está doido, esse é ganancioso, é o que eu ouvi nesses últimos tempos. Isso e aquilo e outro. E nós começamos, depois de 2, 3 meses que estávamos aqui, eu falei, Deus, nós precisamos agora achar essa terra. E você sabe, eu conto que eu fiquei com um torcicolo, porque eu andava por São Paulo, vendo placa de aluga, vende, olhando para todo quanto é lado. Eu falei, meu Deus, e nós estamos ali buscando isso. Então Deus moveu os nossos corações para levantar de forma ousada pela fé uma campanha para a compra do terreno, mas não tinha terreno algum. Isso, diga-se, tem que ser registrado. Não havia terreno. E nós, pela fé, começamos e levantamos 50 mil reais, mesmo antes do terreno existir. Mesmo antes de ter uma proposta, de ter um contrato. O que era isso? Fala comigo, fé pura. Fé pura, igreja. Os nossos 5 pães e 2 peixes. Então, antes de existir terreno, contrato, consórcio, qualquer outra estratégia, existia uma palavra. E você aprendeu comigo no domingo passado. Quem tem uma palavra... fala com ousadia. Fala, quem tem uma palavra tem tudo. Você tem tudo. E nós tínhamos uma palavra. Então, estávamos aqui 3, 4, no máximo 5 meses, aqui acampados em Gilgal, nesse cinema. Não existia terreno, não existia contrato, não existia possibilidade humana, mas existia fé. Então nós começamos a campanha, arrecadamos em 2 meses aproximadamente 50 mil reais, sem saber o porquê. Mas isso seria o sinal. Pode parecer algo simples, mas são os detalhes de Deus. Esse foi o sinal, porque depois o terreno iria aparecer. Isso foi uma fé prática. Nós nos movemos na direção do que Deus falou antes de ver qualquer evidência. Deixa eu dar uma pausa aqui. Você consegue hoje, no final desse ano 2025, começar a se mover na direção do que Deus está falando para você sem nenhuma evidência? Porque a gente quer o Waze, né? A gente quer pôr no Waze, esperar, calcular a rota e falar qual vai ser a melhor rota. Só que a vida espiritual não tem Waze, a vida espiritual não tem GPS. Abraão não tinha Waze, Abraão não tinha um mapa, mas ele tinha uma obediência no Senhor. E é a obediência no Senhor que nos leva a viver a promessa de Deus para as nossas vidas. Então traz para você, o que Deus está te falando nesses últimos 2 cultos, talvez nesse final de ano, que você precisa confiar e obedecer cegamente, de todo o coração. Isso é fé pura. Nós estávamos aqui... E pensa, nossa posição como liderança, estamos aqui e esse cinema é um pouco intimidador, porque no antigo endereço até então eu pregava em cima de vocês. Eu estava no púlpito e a igreja abaixo, sim ou sim. Aqui vocês estão para cima, então isso também gera uma certa pressão sobre nós aqui na frente. Você pensa que não? Aqui não tem um eco aqui. Lá você gritava, tinha vidro. Aqui, amém, igreja? Amém. Eita acústica da bexiga aqui. Você fala... A gente entra aqui, é um negócio assim que é intimidador. E aí, vamos comprar terra. E vocês me olhando de cima para baixo. Aí eu falei, vamos comprar terra. Eu tento subir aqui às vezes para tentar ficar um pouco maior. Não quero ficar mais maior não. Mais maior de bom não. Nossa, minha esposa pegou uma foto. Eu estava parecendo um pão de batata um ano atrás. Jesus Cristo. Igreja... Na nossa história, talvez os 5 pães e 2 peixes foi o que nós colocamos nas mãos de Deus. Como é que você compra uma propriedade de 6 milhões com 50 mil? Me explica. Mas era o sinal. Talvez você já tenha visto algum velho pregador dizer, o pouco nas mãos de Deus se torna muito. É verdade. Quando colocamos nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. Eu quero ensinar você nesse ponto 2 que a fé é dar o primeiro passo quando o chão ainda não apareceu. Só vai.
A minha esposa fala em casa, só vai, Fê, eu só estou indo, só vai. Às vezes a gente fica muito conjecturando, mas isso, tentando fazer, só vai. Fé é dar o passo, mesmo que o chão ainda não exista. É Pedro saindo do barco. Mas qual a previsibilidade? É uma palavra, Pedro. Qual era a palavra? Vem. Mas foi sobre isso que ele andou. Isso é fé. Então que nós possamos entender que aquilo que nós temos, muitas vezes tem que ser colocado nas mãos de Deus. A semente tem que ser colocada na mão de Deus, para que Deus possa ir lá e multiplicar. E para que Deus possa... Como é que Ele fez? Eu não sei, amado, como é que Ele fez. Eu sei que Ele está fazendo. E estamos aqui, e já se passaram mais de 2 anos. Sabia que a gente está aqui há mais de 2 anos? Os irmãos deram conta disso. Mais de 2 anos que nós estamos acampados aqui. Vamos avançar nessa história. Terceiro ponto de hoje, a assinatura do contrato. Vocês se lembram disso? Quando a fé toca o papel. Então tínhamos 50 mil, eu estava lá em Ubatuba nas minhas férias, meu pai aqui com a equipe, e eu no telefone, eu no carro assado. Não, meu pai estava lá também comigo, depois que ele veio para cá. Nossa, eu me lembro daquilo. E eu me lembro que eu liguei. Você sabe que a gente tem que assinar um contrato. Eu não sei você, eu nunca tinha assinado, nós nunca tínhamos assinado um contrato de 6 milhões na vida. Para alguns isso aí, mas para nós era muito dinheiro. E eu falava para meu pai, vamos assinar. Você vai, assina eu, você assina eu, vamos assinar. Aí a gente começou assim, vamos orar aqui, vamos pensar, vamos chamar uns valentes, né? Aí eu me lembro, meu abençoado irmão em Cristo, Alexandre Petra. Eu entrei num carro a 40 graus na praia de Ubatuba, lá do Lázaro. Eu e meu pai ligamos para o Alexandre. Alexandre, estamos aqui com uma grande oportunidade. Estamos aqui para assinar o terreno. Ô bispo, glória a Deus. O que você acha, Alexandre? Não, bispo, vamos, conta comigo. Quanto que é? É 6 milhões. Não, levanta tantos homens dando 50 mil e o primeiro sou eu. Tamo aí, bispo. Eu falei, glória a Deus. O problema é que o Alexandre sumiu depois disso. E a gente, cadê o Alexandre? Estão comigo? Mas você sabe, o Alexandre foi uma benção. Ele doou muito, ele doou 10 vezes mais. Ele doou um apartamento avaliado em 600 mil, praticamente, 500 mil reais. Que depois foi revertido. Mas eu estou dizendo assim, por que eu estou contando essa história? Porque esse é o bastidor. Na nossa humanidade, a nossa alma gritando, mas a fé nos impulsionando, e nós ali tentando um pouco prever da curva, entender, e Deus coloca homens para nos impulsionar. E por que eu brinco com o Alexandre? Porque Deus levantou outras pessoas no meio do caminho, e foi trazendo, Deus se mostrava, falando, não é quem você pensa, não é do seu plano, é do meu jeito. E aí Deus levantava pessoas que você nem imaginava, que traziam recursos, e assim foi indo. Então, o valor foi levantado, o sinal, vamos voltar lá para o sinal, 50 mil, parcelamos praticamente a entrada, que era basicamente R$1 milhão em um ano. Vocês se lembram disso? E a gente vem aqui a cada culto mostrando o gráfico, a praticamente parcelas de 100, 120, 80 mil mensais que nós íamos aqui levantando ofertas com a igreja. Deus veio fazendo, Deus foi provendo mês a mês, provendo a sua vida, a minha vida, abrindo portas, movendo pessoas, negócios, ofertas. E aí eu quero ler Josué 1,3 que diz: era a palavra se cumprindo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Então Deus continuava falando, Deus falava, a terra está lá, e nós estávamos então assinando o contrato, e foi um passo assim, de fé, foi algo profético mesmo, foi algo decisivo. Demos aquela entrada, 12 parcelas praticamente de 100 mil reais, o milagre era mensal, a cada culto que nós estávamos aqui, a cada mês eram ofertas levantadas, vendas de propriedades, negócios destravados, doações espontâneas, provisão sobrenatural. Eu digo para você, igreja bendita do Senhor, Deus não precisa de chances, Ele precisa de passos de fé em obediência. A gente que fica, uma chance, dá uma chance. Que chance para Jesus? Você não precisa dar chance para Jesus, não. Ele precisa que você seja obediente ao que Ele está te falando. Ele precisa que você só creia e obedeça. Qual é a palavra que Deus lhe deu e que você está hesitando aí em avançar na direção dela? Deus está dizendo hoje, dê passos em obediência. E aí então a gente vai para o quarto passo do culto de hoje, que diz que é a estratégia de Jericó. O consórcio já é milagre. E aí nós entramos nesse capítulo que talvez seja os últimos capítulos que nós estamos vivendo. Quando faltavam ali 5 milhões, a gente tinha que pagar em dezembro. Vocês se lembram disso? Chegou aproximadamente em outubro para novembro, e os vendedores não tinham todo o inventário do terreno, algumas questões burocráticas de papel, e eles falaram, olha, a gente vai ter que estender um pouco. Eu falei, glória a Deus. Então aqueles que eram 5 milhões para dezembro, foi para março, a gente ganhou um respiro de alguns meses, 3 meses aproximadamente ali. E nós, enfim, fazíamos os aditivos do contrato e vamos, igreja. Isso já era estratégia, já era Deus provendo. Eu falava, amém. Eu via Deus em tudo, amado. Eu via Deus em tudo. Então nós tínhamos que pagar essa quantia final. E era como se nós estivéssemos então rodeando as muralhas. Não fazia muito sentido, mas era uma ordem divina. Por quê? Porque Deus começou a dar estratégia.
E a gente vai chegar, Deus estendeu. E aí, como é que vai ser? Aí Deus nos dá a estratégia do consórcio. Antes de eu contar um pouquinho da estratégia do consórcio, olha o que diz em Josué 1:16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste, foi o que o Henrique leu aqui, o presbítero, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedecemos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenaras, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então essa palavra, amado, isso aqui ia me dando ânimo. Porque imagina, era na minha alma, nas nossas almas, eu falo eu, mas todos nós estávamos à frente disso. Era um cenário, muitas vezes, desesperador. A alma grita, a alma fala, existem as vozes internas. E eu me lembro um dia, deixa eu contar a estratégia do consórcio. O meu amigo Léo está aqui hoje. Cadê você, Léo? Léozão, meu parceiro, esposa está aqui, a Van. Eles são pais da amiguinha da Kiara, da escola. Nós somos já uma família. E ele sabia um pouco, de longe, como estava a história. E sabia que nós tínhamos assinado um contato. E o Léo estava só vendo de longe, né, Léo? Só vendo, desculpa a expressão, me lascar de longe. Ele só vendo lá. E eu chegava lá, e aí ele, como é que vai? Tá indo assim. Só que teve um dia, estava chegando no deadline, no dia final ali, eu estava muito apreensivo, eu me lembro, era uma terça-feira. E nós estávamos para fechar um outro consórcio. Nós já estávamos estudando o consórcio há muitos anos, mas para a igreja, quase nenhuma instituição financeira faz financiamento, consórcio. É uma burocracia, porque não tem fins lucrativos, enfim, são as questões práticas e burocráticas. E aí eu já estava um pouco ansioso na minha alma, e eu chego para buscar a Kiara um dia na escola, e o Léo olha para mim e fala, ô bispo, você não está bem não, né? O que foi? Eu falei, pô, Léo, tem que pagar 5 milhões alguns dias aí, eu não sei de onde vai vir esse recurso. Aí eu falei, a gente está com um consórcio aqui, o Léo é especialista nisso, a gente está com um consórcio aqui, não era nada com ele, era outro contato. Só que aquele outro consórcio não trazia paz no meu coração, Matos. Aí nessa terça-feira, antes de eu ir para a escola, eu acordei, porque era aquele papo de vendedor, sabe? Tem que fechar hoje, se não fechar hoje, perde a condição. E eu falava, não é assim que funcionam as coisas. Vai ter que fechar hoje. E tinha que fechar numa terça-feira, porque tinha uma condição, que era um negócio, e era boa a condição mesmo. Só que sabe aquele incômodo? E aí você fala, será que isso aqui é a minha barreira do terror? Será que é Deus falando? E eu falei, Deus, eu preciso orar. O que está acontecendo? Fui para a minha varanda, antes de buscar que era na escola, o Lourenço, abri a Bíblia, e aí eu me lembro que Salomão falou para mim da parte de Deus, na multidão de conselheiros da sabedoria. Aí eu falei, oh Deus, eu queria uma palavra mais profética. Isso eu já sei, Deus. E fui lá buscar que era na escola. Cheguei na escola, me encontro com o Léo lá, e eu estou lá apreensivo. E eu falei, Léo, vou fechar com essa empresa. Aí ele falou, peraí, bispo, você está apreensivo? Ele pegou o telefone assim, ele se lembra. Ele ligou na minha frente no Viva Voz para um amigo dele. Estou com um amigo meu aqui que está fechando um consórcio com a empresa tal. O que você acha? Nós tínhamos levantado 800 mil reais, que era o valor que nós tínhamos que dar. Estava em caixa esse valor. Nós tínhamos levantado com a igreja, que era a entrada para comprar a carta contemplada. Ou seja, nós íamos comprar all-in. E tinha que acontecer. Aí o cara fala assim do outro lado, que eu nem sei que aquele cara fala, bicho, foge disso aí, isso é o maior golpe do mercado. Ele olhou para mim e falou, até me arrepiei, o Espírito Santo falou comigo aqui. Eu falei, você se arrepiou? Eu falei, eu aqui quase caí para trás. Aí Deus tocou o coração dele e falou, bispo, eu vou achar o teu consórcio. Eu vou te ajudar nisso. E aí começou uma caminhada. Então, ali eu comecei a ver Deus inclinar corações de pessoas que nem fazem parte até então da nossa comunidade. E então ali, e aí o Léo entrou no carro e falou, eu vou achar. E aí começou uma busca, porque até então tudo fechado, nada dava certo. E aí foi o processo, por isso que eu digo, o milagre já começou a acontecer no meio desse consórcio. Então, algumas estratégias que Deus nos dá, igreja, eu quero falar sobre isso. Elas parecem ilógicas, parecem não convencionais, até muitas vezes desconfortáveis. Eu sei o que eu estou pregando. Só que são estratégias do céu para nós. E Deus, Ele fala em todo o tempo, porque a gente prevê um plano, mas os planos do Senhor são outros, são diferentes dos nossos, são melhores e maiores, e Deus sabe o porquê. E nós não estamos aqui para falar por que isso ou por que aquilo, mas para se submeter ao plano de Deus. O Senhor diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Então nós temos nessa hora lembrar dessas palavras. E eu sei que algumas pessoas, quando nós falamos do consórcio, torceram a boca, falando, mas eu não entendo muito bem disso, não entenderam. Assim como provavelmente alguns hebreus também não entenderam quando o Josué chegou e falou, nós vamos rodear uma muralha 6 vezes. Talvez alguém tenha falado, Josué, você não tem um míssil, não tem um vulcão para explodir muralha, a gente vai ficar aí rodeando muralhas, e a gente vai ficar aí gritando com chifres, trombetas. Mas a estratégia divina, ela não se mede com a lógica humana. E aqui Deus nos ensina muita coisa, igreja. Porque é do jeito dele. Minha mãe dizia, se não é do jeito de Deus, não é de jeito nenhum. É do jeito divino. Quem obedece à estratégia do céu, vive o resultado. Amado, vive o resultado. É isso aqui, ó. A terra não explica. E não precisa explicar. Porque se você for me perguntar todas as métricas, eu talvez também não saiba explicar para você. Eu só estou obedecendo uma palavra. E falando, Deus, a igreja é tua, o Senhor é o maior interessado.
e vamos caminhar e vamos prosseguir. Então essa era a estratégia de Deus. É por isso que Deus usou Josué como um canal. E o povo então prosperou, porque entendeu e seguiu a direção. Eu quero só fazer mais uma pausa, porque ainda no antigo espaço eu falava: homens, igreja, Deus vai nos dar estratégia. E as estratégias de Deus não vão ser lógicas. Todo mundo amém. Mas quando chega na hora de estratégia, muitos falam: mas eu não concordo, eu não acho. Então imagina para nós, amado, Deus está falando, mas aí tem a pressão do cinema, aí levanta a placa, igual o The Voice, né? Eu gostei desse, eu não gostei desse. É os Carlinhos Brau, é o povo aqui. Cantou bom, cantou não é bom. Você fala: meu Deus, ainda tem o público para você administrar tudo isso. Mas você tem que estar com o ouvido no céu, porque se Deus te deu a palavra, assim fala: Deus, a palavra é tua, e eu vou só dar paz da direção. Então muitas vezes as estratégicas, elas são totalmente ilógicas. A gente não imaginava como seria, mas Deus estava agindo no meio do milagre. Assim como em Jericó, algumas estratégias vão parecer ilógicas, mas Deus, Ele dá uma visão, e quando Deus dá uma visão, Ele vai também trazer a provisão. E eu falo isso sem ofender, talvez, mas algumas pessoas não entenderam, algumas questionaram, algumas talvez não gostaram, mas a fidelidade da igreja foi linda, a submissão da igreja foi algo espiritual, foi algo maduro, não foi, meu pai? A gente tem visto isso de forma sobrenatural, porque a igreja entendeu uma verdade bíblica e profunda que eu quero trazer para você nessa hora. Não é o líder que inventa a estratégia, é Deus que entrega ao líder, e a igreja que segue a direção prospera. A estratégia nunca foi minha, igreja. Até porque eu não entendo de consórcio nem nada disso. Mas eu tenho pessoas muito melhores que eu que vão entender. Agora, Deus deu uma estratégia. A minha função era: igreja, a estratégia é essa, vai prosperar, porque é de Deus. Então entenda algo, eu falava com o meu presbítero Lucão, Deus, Ele dá visão para o líder. Só que a igreja toda trabalha para a visão não é minha, a visão é de Deus. Eu sou só o canal da visão, vocês conseguem entender? Agora, a igreja toda está hoje trabalhando para essa visão. Todos nós estamos juntos em sinergia, quer fazer força junto, para o mesmo propósito, para o mesmo lugar, para a mesma visão. Então aprenda isso para o resto da sua vida. O líder não cria estratégia, Deus dá estratégia. Eu estou falando de líderes levantados por Deus, logicamente. Eu posso falar do nosso ministério, aquilo que eu tenho controle. Olha, Deus dá estratégia, o líder reparte a estratégia, e o povo, assim sempre foi no povo de Israel, em todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Deus dava direção através do líder, e o povo trabalhava pela visão. E a conquista não é do líder, a conquista é de todos, a conquista é nossa, igreja. E a gente vai para o quinto ponto, que é onde nós estamos. A novela do consórcio. A demora nos prova, mas Deus nunca se atrasa. O atraso burocrático trouxe para nós dúvidas, medos, pressões, vozes internas, mas Deus estava nos forjando. E Ele continua nos forjando nesse tempo. Deus não cancela o milagre, igreja, Ele apenas prepara o nosso coração. Ele apenas vai preparar o nosso coração. Quando nós estamos estudando Josué, eu falei um pouco do ano passado, Davi e todo Israel, diante de Jericó, eles viveram atrasos que eram alinhamentos. Fala com a sua boca assim: atraso é alinhamento. Então troca o atraso por um alinhamento. Deus está alinhando alguma coisa, e Ele estava alinhando e está alinhando o nosso tempo, nesse tempo de espera, no nosso coração. Deus, Ele usou esse processo para tratar a nossa fé, Ele tem usado. Eu acho que nós estamos nesse capítulo aqui, nessa novela, né? A paciência, a dependência, os bastidores emocionais da liderança, da igreja, de todos nós. Então o consórcio começa a atrasar por questões burocráticas. Nós não tínhamos nada a ver com isso, agora era parte deles lá. Questões burocráticas. Eu aprendi uma coisa nesse caminho todo: uma coisa é você ter o crédito, outra coisa é você conseguir usar o crédito. E eu falava: Deus, e aí? Será que não era essa estratégia? A voz interna começa a gritar. E Deus foi trabalhando no nosso coração, trabalhando a nossa fé, a nossa paciência, a nossa dependência. O bastidor, como eu disse, emocional da liderança da igreja. Só que não era com a gente que estava tudo parado, era um sistema. Eu falava: Deus, nós fizemos a nossa parte, demos a visão. Agora é cartório, agora é banco, agora é administradora, é problema com os vendedores, é dívida dos vendedores, problemas documentais do terreno. Isso não tem nada a ver conosco. O Senhor nos deu a terra e nós vamos continuar aqui crendo. Então nós tínhamos uma certeza: essa estratégia era de Deus. E todas as vezes que eu entrava no meu chuveiro e a minha alma gritava, eu falava: Deus, essa estratégia é tua. Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade. E Deus estava o quê? Forjando a igreja, suportando a igreja. E uma coisa que nós precisamos atender é que quando Deus demora, igreja, Ele não está nos punindo. Muitos acham, é punição, Deus está pesando a mão. Esse é o Deus da antiga aliança, o Deus da lei. Nós estamos na nova aliança. Deus não pesa a mão. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Então, o atraso não é que Deus estava nos punindo, Ele estava nos preparando. Eu comecei a entender, Deus está nos preparando, que é a novela que nós estamos hoje.
E foi isso que Deus foi falando cada vez mais ao meu coração, no momento de maior angústia, talvez de todo esse processo. Eu posso dizer para você, por isso que eu coloquei a novela, que esse capítulo 5, talvez de todo o processo, tenha sido um momento de maior angústia minha como líder. Eu posso assemelhar como, e eu sei que você nem imagina, né? Porque a gente chega aqui, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Mas só Deus sabe, nesses últimos 6, 7 meses, como eu vim aqui pregar. No maior angústia. Eu posso assemelhar mais ou menos quando a minha mãe, quando a gente recebeu a notícia que minha mãe faleceu, que o médico ligou. Foi uma angústia nesses últimos 5, 6 meses, que eu falava, Deus, eu não sei se eu vou suportar. Deus, a pressão, valores, quantias, a questão, tudo nas nossas costas como liderança. E a gente vindo aqui, tendo que engajar a igreja, falar da direção, e os nossos problemas pessoais, e tudo isso para administrar, e as vozes, e tudo aquilo que eu falava. Por isso que eu falei que isso é uma novela, eu coloquei uma novela intencionalmente. E um dia, a minha alma estava muito aflita, totalmente aflita. Deus falou ao meu coração, Fernando. E aí Deus começou a trabalhar, e eu quero repartir isso com você. Ele falou, Fernando, José ficou preso 2 anos a mais por conta de um copeiro esquecido. E eu que escrevi um livro de José, falei, é verdade. Lembra do copeiro? O copeiro vai estar lá na frente do rei. O que José falou para ele? Lembra de mim quando você estiver lá na presença do rei. Lembra? Aí o copeiro vai lá, passam-se 2 anos. 2 anos, e José continua lá, e estava injusto, preso. E isso foi um alento para o meu coração. Eu falei, é verdade. José ficou 2 anos preso a mais, já não era nem para estar preso, ficou a mais injustamente, por conta de um copeiro esquecido. Deus falou mais, Deus falou, Fernando, Davi foi ungido rei, e voltou para o pasto no dia seguinte. Eu falei, é verdade. Existe tempo, né, Deus? Ele, estou trabalhando. Aí Deus falou mais, Deus falou, Israel rodeou Jericó 7 dias antes de ver um tijolo caindo. Imagina eles rodeando, acreditando que Josué falou que ia acontecer. Rodeando, e o que você está fazendo aqui? Imagina esse silêncio constrangedor. 3 milhas de pessoa rodando uma terra assim. E aí? Você vai parar? Não, vamos rodar, né? Já começamos, vamos ficar rodando aqui. Eu conto ou você conta? Não, vamos continuar rodando aqui. O líder falou. Existe um silêncio que nos constrange. Só que a gente tem que entender que é Deus nos forjando. Eu imagino o coração de José naquela cadeia. Mais 2 anos, porque o copeiro esqueceu de falar dele para Faraó. Então, o que eu aprendi nesse processo, nessa novela? Que atraso para nós não é atraso para Deus. É alinhamento. É forjar do nosso coração. E a gente está nesse capítulo 5, tá, igreja? A gente está sendo preparado por Deus. A gente está forjado por Deus. A gente está aqui sendo... Mas pela fé eu quero jogar você já, porque a gente vive por fé. E eu quero jogar você para o capítulo 6, para o ponto 6. Quem quer ir para o 6 comigo, diga amém. É como eles ficaram 6 dias, eu creio que a gente vai cair nesse 6. No limiar do grito. Olha que empate, Deus do céu. Eu não vejo isso aqui antes, não. O grito final. Amado, eu creio que em dezembro as nossas orações vão se transformar em milagres. É o que Deus tem falado. Então a gente entra nesse limiar do grito final. Nós estamos onde Israel estava. Talvez antes do 7º dia. Preze a ver com os seus olhos o que era só uma promessa. Então aquilo que nós estávamos talvez segurando pela fé, eu creio que nós estamos prestes a ver com os nossos olhos. Tudo que nos trouxe até aqui, por isso que eu estou em 2 cultos narrando essa história. E agora, amados, eu creio que chegou a hora de nós vermos essa muralha cair, porque não tem mais para onde ir. Chegou a hora de ver essa muralha cair. Tem 3 pessoas que creem comigo aqui. Chegou a hora de ver essa muralha cair, povo. O Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que vai nos levar adiante. Ele não mente, Ele não falha, Ele é fiel. Então... a igreja está hoje nesse ponto, exato onde Israel estava, antes do grito final. A caminhada aconteceu, mas as muralhas ainda não tinham caído, mas o povo estava obedecendo, nós também estamos obedecendo, Deus. Mas chegou uma hora em que Josué dá uma ordem clara, está lá no capítulo 6, verso 6, ele diz, e sucedeu que na 7ª, porque até a 6ª talvez estava constrangedor, mas quando eles deram a 7ª volta, quando eles chegaram naquele momento, Josué vai lá e dá uma ordem clara para o povo, e ele diz... Quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram. Eu creio que nós estamos aqui nesse lugar. Você sabe que você que é mais antigo vai se lembrar de um evento que nós fizemos como igreja, ainda com a minha saudosa mãe, chamada Origem e Destino. Quando se lembra desse evento?
Nesse evento, minha mãe estava falando, trabalhando a alma do povo, e no final do evento eu me lembro que minha mãe me chama no seu gabinete, ela fala: Fernando, antes disso, no meio desse evento, olha os detalhes, eu gosto de contar os detalhes porque isso faz você entender o quanto Deus é perfeito. No meio do evento, esse evento minha mãe falava sobre propósito, e era um ano onde ela estava falando muito sobre propósito de vida. Quantos se lembram disso? Pregando, eu não me lembro o ano exatamente, 19, 18, por ali. 19, disse a Elaine, eu confio na Elaine. Então, a Elaine conhece mais minha mãe que eu mesmo, então... No meio desse evento, uma abençoada, ela... Você sabe o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Uma abençoada chegou para mim e falou assim: Bispo Fê, você sabe o seu propósito de vida? E eu falei: eu acredito que eu tenho uma impressão sim, uma noção do que seja. Ela falou: o que é? Eu falei assim: eu acho que eu sou um Neemias, eu falei para ela. Aí ela olhou dentro do meu olho, não existia nada. 2000 quando, Elaine, que você falou? 19. Ela olhou dentro do meu olho e falou assim: Bispo, você é um Josué. Aí eu falei: Josué? Nada a ver. Aí ela: você é um Josué. E saiu andando. Aí passou. Aí minha mãe me chama no gabinete no final do evento. E ela fala: Fê, Deus me deu uma inspiração aqui. Eu falei: o que é? A gente vai, com toda a igreja, rodear em volta das cadeiras da igreja. Vocês se lembram disso? Aí eu falei: você tá doida, mãe? A igreja estava abarrotada aquele dia. Como é que... A coluna da parede, que era o banheiro, com a primeira cadeira, era no máximo essa distância aqui. A gente tinha o quê? 800 pessoas. Como é que eu vou passar 800 pessoas rodando ali? Ela: não, você vai dar seu jeito, porque você consegue. Eu falei: eu quero que você chame alguns homens, assim como Josué, que eles vão à frente, e eu quero que eles estejam com a palavra, com a Bíblia. E você vai ficar com o microfone e você vai guiar eles. Vocês se lembram disso? Cara, eu falei: olha, eu vou obedecer, mas isso é muito doido. E eu fui lá como um bom discípulo de Moisés, eu fui lá, peguei o microfone e fiz a coisa acontecer. Vamos rodear, povo! E ela só ficava de baixo com aqueles olhos para mim. E foi uma volta, e foi 2 voltas, na terceira eu já estava, e os presbíteros com a Bíblia me olhavam assim, eu falei: vai marchando que... E bradamos, e Deus estava trabalhando ali. A gente estava em 2019. A gente lá em 21. Deus fala: você é um Josué. Eu estou falando isso aqui sem nenhuma soberba, tá bom? Mas é a realidade, para você entender como o nosso Deus é real e palpável. Então não há acaso. Deus recolhe, agora a gente fica aqui. Deus preparou. Deus preparou. Deus preparou o momento que nós estamos. Uma liderança, uma voz profética. Então o que a gente está vendo quando a gente fala do meio de um milagre, a gente está vendo de forma palpável o milagre. E eu queria terminar esse culto. A gente sabe que a gente gosta de celebrar, que a gente gosta... Continuando a contar essa história. Mas eu pedi para a minha equipe de áudio e vídeo, principalmente de vídeo, eu falei: vocês podem fazer um vídeo assim, chamei a Bispa Nath, o Murilo e o Luizinho. E eu falei: eu queria fazer um vídeo assim, narrando. Missão dada é missão cumprida. E ontem era 2 da manhã e o Luiz estava terminando o vídeo que você vai assistir agora. Mas eu quero que você entenda que isso aqui é mais do que um vídeo. É uma profecia materializada. Fala com a sua boca assim: profecia materializada. Nós estamos contando uma história. Eu tenho falado nesses últimos 5 anos que nós precisamos aprender a contar o que Deus está fazendo na nossa vida e celebrar o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu falava num treinamento de liderança da igreja, ainda não tinha o endereço, eu lembro de tudo que eu prego, mas eu tenho uma memória aqui que é só Deus na minha vida. Eu falava assim para o povo: olha, nós precisamos levantar e gravar os nossos marcos. Quantos se lembram disso que estavam naquela reunião? Eu falava: o Josué, quando ele cruza o Jordão, eu não li aqui, mas ele levanta 12 pedras e ele coloca ali que era o sinal daquilo que Deus tinha feito, que as águas do Jordão tinham sido cortadas, assim com as águas do Mar Vermelho. Jordão também cortou, e aquele lugar que era Gilgal, ele marcou com 12 pedras, que eram as 12 tribos, ele estava ali marcando. Ou seja, nós precisamos, registrar os marcos do que Deus está fazendo. Você tem visto que nos últimos anos nós temos mostrado vídeo, contando essa história, porque nós não podemos nos esquecer nenhum só dos benefícios do Senhor. E se nós temos hoje, Arthur, nós temos, hoje, esses recursos, foi o Eduardinho que falou, né? Alguém falou a verdade. Eu falei: Arthur, vocês estão falando comigo aqui. Alguém tem... Deixa eu respirar. Se nós temos hoje recursos, como vídeo, nós temos que contar essa história. Se temos livros, nós temos que escrever essa história. Temos mídias, nós temos que contar essa história. Por quê? Porque não é só uma história nossa, é a história de Deus na nossa igreja, na nossa comunidade. Você está pronto para ver uma profecia materializada? Olha quem está do seu lado e fala: aperta o cinto. Porque agora nós vamos celebrar o que Deus está fazendo nos últimos 5 anos.
E nós temos uma visão de futuro gloriosa, todos nós temos essa visão. O Senhor tem nos inspirado e anunciado também através de sinais que é chegado o tempo de nós realizarmos um grande sonho que iniciou com os fundadores da igreja, mas que se tornou um sonho de todos nós. Vovô, qual era o sonho da sua geração? Nós tínhamos grandes sonhos, Lolo. Indiscutivelmente, o de construir a nossa sede própria era o maior deles. O da vovó Lange também? Sim, o da vovó Lange também. Nós tínhamos esse grande sonho de construir um lugar maravilhoso da nossa sede própria para nós cultuarmos o nosso Deus. Nesse endereço, nesse altar, nessas paredes que ouviram as nossas orações, nossas lágrimas e os nossos améns. Durante anos, esse lugar foi a nossa casa, o nosso refúgio em graça. Foi aqui que aprendemos a confiar mesmo sem ver. Foi aqui que uma mulher ousou crer no impossível. Nossa eterna mãe na fé. Guerreira, vitoriosa, uma luz que brilhou para o mundo. Bispa Solange Brant, um paradigma na propagação da genuína graça de Jesus. Quando o Senhor a recolheu, nos ficou uma grande dor. O coração apertou e a pergunta ecoou. Mas e agora? Bastão mudou de mãos. Passará no futuro por um apostolado em o nome de Jesus Cristo e para a glória. Mas a visão permaneceu. Existe algo que Deus está fazendo no nosso tempo atual. E nós não podemos falar que não estamos percebendo. Estamos. A bispa ter sido recolhida, a continuidade do nosso ministério. Por que eu vim traçando toda a história de Moisés até chegar onde nós chegamos? Porque nós vimos que Deus falou com Abraão lá atrás e tudo foi se cumprindo. Assim como eles saíram de um estado e chegaram em outro estágio, eu creio. E Deus tem falado ao meu coração que existe uma terra prometida para esta igreja. Existe uma Canaã, existe um lugar. Muitos dos heróis da fé não viveram a promessa, saudaram-as de longe. E eu estou aqui para dizer que talvez a bispa não tenha visto promessas que Deus fez, mas nós estamos aqui na continuidade e nós vamos chegar aonde Deus falou que nós iríamos chegar. Nós vamos chegar. E eu estou aqui nesse primeiro culto para dizer que eu estou aqui para guiar você, a sua casa, para a terra prometida que Deus tem para você. E eu espero que você entenda isso pelo Espírito. Moisés, Deus está falando, Moisés, o meu servo, é morto. Na nossa carne é muito difícil a gente ouvir isso. Mas Deus, no momento de luto, chegou para Josué e teve clareza com ele. E Deus falou muito ao meu coração essa semana, nessa passagem. Moisés, o meu servo é morto. E ele dá uma ordem para Josué, ele diz: dispõe-te agora, passa este Jordão. Ele diz: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amado, é com muita dor no meu coração, mas eu entendo que a bispa Solange se foi. E como eu disse no início, existe uma continuidade para nós que ficamos. E humildemente eu me coloco aqui como seu guia, como seu pastor, para a gente passar esse Jordão. E honrando o legado da nossa mãe, da nossa bispa, nós chegaremos e vamos chegar na terra que o Senhor deu a nós. Nós não vamos retroceder, não vamos voltar para trás. Sabe, Deus não quer que você fique sem rumo. Por isso a mensagem, rumo ao nosso futuro. Mas o futuro às vezes nasce dentro de uma guerra. Deus começa a levantar um faraó e endurece o coração do faraó, e aquele homem começa a falar: não quero mais isso, ou aumenta o aluguel, não sei o que, e aquilo, e começa. Eu falei: é Deus endurecendo o coração desse cara, porque chegou a hora da gente sair. Não era expulsão, era direção. E a gente estava em Israel sem saber para onde a gente ia, igreja, só confiando numa palavra. Deus nos levou para uma caverna. Cara, quando eu pisei nesse cinema, meu irmão se lembra, eu olhei pra cá, vocês não estavam aqui, logicamente, mas eu pisei aqui, eu falei: Deus, obrigado por essa provisão. Estamos pisando aqui, no acampamento provisório. E você sabe que Josué também, depois de acampar em Gilgal, ele cruzou o Jordão e foi para Canaã. Estou profetizando. Daqui nós vamos para nossa sede própria. Nos levou a um tempo de cura, de treinamento
de amadurecimento. Ali, Deus restaurou lares, levantou chamados, forjou guerreiros. E quando estávamos prontos, Deus apontou: essa é a terra prometida. Só havia um pequeno grande detalhe. Era impossível. E Deus vai falar no meu coração: Fernando, a transição vai ser física. Eu não entendi o que era aquilo. Meu pai vai se lembrar, chamei uma reunião, chamei ele, chamei a diretoria da igreja, dos bispos, chamei nosso presbítero João, falei assim: olha, Deus está falando no meu coração que a gente vai partir para um... Não, mas não tem como. É lógico, ali a gente, humanamente falando. Eu falava: eu não entendo também, mas Deus está falando que é um tempo de compra. O terreno valia 10 milhões de reais. Mas Deus inclinou corações e o valor caiu para 6 milhões. E nós, em 2 meses, levantamos apenas 50 mil. E foi com esse pequeno passo de fé que começou a nossa maior batalha. Assinando o documento. Assinatura feita com sucesso. Aqui, ó, demos um passo gigantesco de fé, mas Deus vai honrar, Deus vai prover. Vamos pra cima, chegou a hora da nossa sede. Glória a Deus. Juntos levantamos metas mensais. Mês após mês, Deus provou que Ele é o dono da obra. Cada número era um milagre. Cada meta batida era Deus dizendo: eu estou aqui. O gigante rugiu. A nossa voz respondeu: você já sabe que nós estamos em meio a um milagre. Começou no mês de fevereiro de 2024, quando nós adquirimos a propriedade onde nós vamos construir a nossa tão sonhada e maravilhosa que será. Nós, Senhor Jesus, em unidade, continuamos perseverando, Jesus, pela nossa sede própria, Pai, por todo o processo que estamos vivendo e que estamos esperando, Pai. Nós declaramos que os recursos já existem. Senhor, em unidade nós declaramos, ó Pai, essa sede não é um sonho do Bispo Rai, essa sede não é um sonho do Bispo Fê, essa sede não era um sonho da Bispa Solange, essa sede é um sonho do seu coração, Senhor. Então nós pegamos esse sonho do teu coração e transformamos em realidade. Tudo aquilo que o Senhor tem a respeito da nossa sede, a respeito desse terreno, Jesus, é pra este ano, Deus. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem. Destrava tudo que precisa ser destravado. Tomamos posse do nosso milagre. Nós queremos declarar: o Senhor já foi à frente, Pai, e todas essas causas já têm a tua vitória, todas essas causas já têm o teu bom êxito, Jesus. Tudo que estava travado, nós declaramos, já foi destravado nos céus, e Deus já operou o milagre. Ó, meu povo, assinamos aqui, ó. É o seguinte, a gente sabe quando é a coisa de Deus, quando o inferno se levanta. Por quê? Acabou a energia da nossa casa na hora de assinar o contrato. Só do nosso bloco. Mas só do nosso bloco. Meu computador tá quase sem bateria, a gente tem que rotear aqui do celular a internet. Mas tá aqui, ó, registrado pra vocês, ó. Assinado. Agora definitivo. Tá passando agora a escritura do terreno para que a gente possa avançar. E essa semana foi uma semana de muito desafio, né, Si? A gente orou aqui em família, a gente orou com os pastores, com os bispos da igreja. E o bispo Cindy falou assim, né? Eu vou pedir isso de presente de aniversário. E hoje é dia 17 de outubro, aniversário de Bispa Cindy. 17 de outubro de 2025. O inferno não pode parar a igreja do Senhor. Então avançamos. Mais um passo nesse processo de um grande milagre. Estamos em meio ao milagre. Temos mais um passo de fé, mais um passo, avançamos mais uma casa. E Deus seja louvado. Está aqui registrado dia 17 de 10 de 2025. Às 17 horas e 47 minutos, contrato assinado. O terreno é nosso, em nome de Jesus. Glória a Deus, bora construir. Bora construir. O gigante caiu. Cristo vive, São Paulo. A terra é nossa. Celebre este feito do Senhor. A promessa de 31 anos se cumpriu.
Hoje é dia 7 de dezembro de 2025, é um marco no nosso ministério. Hoje nós tivemos o primeiro evento oficial na nossa Canaã, na terra própria, lugar que Deus nos deu. Nós tivemos um almoço de confraternização do corpo ministerial e aqui estão aqueles que pela primeira vez pisaram no lugar onde as nossas orações já haviam pisado. Olha o povo feliz aqui, meu povo! Eu não sei se você entendeu o que aconteceu. Vem cá, Bispo Rai. A escritura do terreno está no nosso nome, igreja. Libera um brado de vitória ao nosso Deus. A muralha caiu. Glória a Deus. Deus que nos trouxe até aqui é o Deus que está nos levando adiante. Eu falei que não era só um vídeo, mas era uma profecia materializada. Nós chegamos à fase final desse primeiro capítulo. Tem uma construção agora para nós levantarmos, mas o terreno está no nosso nome. O valor foi pago aos vendedores, a escritura está aqui. Tomamos posse da terra. Em 2 anos, há 2 anos, estávamos lá, ouvindo só uma palavra. Há 2 anos, as nossas orações já pisavam naquele terreno. E você viu no vídeo, nós com o corpo ministerial já pisamos lá e fizemos o primeiro culto de ação de graças no domingo passado, celebrando e conquistando a terra que o Senhor nos deu. Ele disse que daria a Josué. Ele nos deu a terra. O maior milagre dos últimos 31 anos se concretizou e você faz parte disso, nós fazemos parte disso, porque nós somos apenas obedientes à visão, nós somos apenas submissos à visão. E não tinha dia melhor para nós celebrarmos os feitos do Senhor como nessa data. Eu não imaginaria que eu estaria celebrando não o meu aniversário, mas a maior conquista da nossa história como igreja. A maior conquista daquilo que é o legado de fé deixado pela saudosa mãe Bispa Solange. Em breve, eu e você pisaremos naquela terra. Esse cinema ficará para trás e nós estaremos ali escrevendo mais um capítulo da bênção, da fidelidade, da misericórdia de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Aquele que fez a promessa é fiel, Cristo vive. Feliz 31 anos, as muralhas caíram ao chão. Caíram ao chão. Levante suas mãos, nós vamos celebrar Jesus. Comece a encher essa casa com a sua adoração, porque tudo que estamos fazendo é para a glória dEle. Tudo que estamos fazendo é para o louvor e para a glória, para a plateia de um só. Esse é o Deus que luta por nós, igreja. Esse é o Deus que nos tirou do Egito, nos transicionou em um deserto. E esse é o Deus que nos mostra uma Canaã. E agora os nossos pés pisarão nesse lugar. Levante as suas mãos e vamos declarar isso. Quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Se abrir pelas águas me guiou, aleluia, aleluia. Diga, Ele luta. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou, aleluia. Eu quero chamar os bispos e pastores, presbíteros da igreja aqui. Nós vamos celebrar juntos. Ele fez o mar se abrir. Aleluia, oh! Aleluia. Ele luta, declare Deus.
pode dizer obrigado, Jesus? Diga obrigado, Jesus, porque eu estou vendo o milagre, porque eu estou fazendo parte do milagre. Obrigado, Jesus, porque nós temos experimentado e visto o teu sobrenatural. Obrigado, Jesus, porque nós temos experimentado da tua doce presença constante todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus, porque nós podemos contemplar os teus feitos não mais, Pai, como uma promessa, mas agora como algo palpável. Agora como de fato, Jesus, algo que caiu por terra. As muralhas caíram. As muralhas caíram. Aleluia. Como entender? Foi incrível. Aleluia. Como Ele me libertou, transformou meu coração. Essa é a obra de Deus na nossa vida. Abriu o mar pra eu passar. E nós passamos, Foi igreja. Oh, Ele é o Deus que provê. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia. Ei. Aleluia. Oh, esse é o nosso Deus. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia. Aleluia. O que te daremos, Pai, por todos os teus benefícios? A tua mão nos guiou. Vem, é um sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. Encontrou, me livrou, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé. Vamos juntos. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia. Aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia. Aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia. Aleluia. Quantos estão felizes com a bênção de Deus no nosso meio? Quantos são gratos a Deus pelo maior milagre da história da nossa vida? Você pode liberar um brado de vitória, Jesus. É tempo de celebração, Cristo vive. As suas palmas lá em cima com alegria. Ei! Ele nos tirou do Egito, nos levou para Canaã. Cantemos com alegria. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, a terra prometida. É o que Ele fez. Eu posso habitar, jamais vou me esquecer.
suas mãos aos céus. Ei! Fez o mar se abrir, as águas criou, aleluia, aleluia. Vamos celebrar mais uma vez, dê um brado de vitória a Jesus. Estamos só começando os primeiros e melhores dias da nossa vida como igreja. Ele nos tirou do Egito. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida. Hoje eu posso jamais vou me esquecer, pra sempre eu vou cantar que a morte foi vencida. Ele venceu o poder do seu amor. Aleluia! Ele nos guia num caminho de milagres, Ele nos toma pela nossa mão, Ele coloca rios no ermo, caminho no deserto. Esse é o Deus da nossa salvação. Aleluia! 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 Quantos querem celebrar só mais um pouquinho? Hoje é dia de festa. Hoje é dia de celebração. Olha quem está do seu lado e fala assim: a muralha caiu. Olha quem está atrás e fala assim: a terra é nossa. Fala: Deus nos deu a terra. Fala assim: porque Ele é o nosso general, igreja. E nós estamos seguindo os passos daquele que já foi à nossa frente. Nós vamos celebrar. Se você quiser vir aqui celebrar, fica à vontade. Só não fica na frente da caixa de som. Se você quiser descer, pular aqui nos cantos. Nós estamos finalizando. Depois eu vou orar por você, mas hoje é dia de festa. O Senhor marcha-se o seu exército poderoso. Sua glória será vista em toda a terra. Igreja! O quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Por quê? Toda arma contra nós perecerá. Você pode dar um brado de vitória. Pelo Senhor marchamos-se, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. E nós vamos fazer o quê? Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Ele é o nosso general, é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo
11h37. Ah não, tem um Rubão ainda. Vai lá, Rubão. Acabou ou não acabou? Acabou, achei que o Rubão ia voltar pra música. Não me chama que eu vou, Rubão. Ele veio com esse baixo, com esse drive, eu já... Amados, é só a saideira, vai. Eu dou a bênção e a gente faz a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Pode ser pra gente... Porque ninguém para a igreja do Senhor. Levante suas mãos aos céus. Pai, nós te damos graças, louvor e glória por esses 31 anos, Jesus. Obrigado porque a tua mão até aqui nos ajudou. O Senhor é fiel. E nós estamos vendo, Pai, o maior milagre das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor fala e cumpre. Obrigado porque o Senhor é real. Obrigado, Pai, porque o Senhor não faz só na vida da igreja, o Senhor faz na vida das famílias. Eu profetizo, Pai, milagres sobrenaturais nesses últimos dias. Eu profetizo, Pai, muralhas caindo. Eu profetizo, Jesus, portas se abrindo. Eu profetizo orações se transformando em milagres. Eu profetizo dezembro ainda sendo um mês, Pai, que dá tempo do Senhor fazer algo sobrenatural. E nós nos agarramos a isso porque o Senhor está fazendo no nosso meio. E há uma liberação do céu sobre as nossas vidas. Portanto, nós declaramos, Jesus, que saímos daqui nessa manhã para viver a melhor semana da nossa vida. Uma semana de avanço, de progresso, de bênçãos, de céus abertos, de fartura, de alegria, Jesus, de curas. Saímos daqui, Jesus, para em breve pisar na nossa terra própria, porque o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu. Por isso nós declaramos, igreja, que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que vão pisar em uma terra que as muralhas caíram, digam: glória a Deus. Olha só, nós estamos celebrando. Se você quiser sair ou cantar aqui na frente, só não fica na frente da caixa de som. O resto é livre, tá bom? Porque hoje é dia de festa. Vamos declarar que a igreja do Senhor não pode ser parada por nada, nem por ninguém. Aqui está uma geração nova, olha que bênção isso. Aleluia. 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 De glória em glória, de vitória em vitória, porque aquele que nos fez a promessa é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Se você crê, diga: eu creio. A igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, ninguém pode parar. A igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, ninguém pode parar. A igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor e as portas do... Diga com fé: ninguém pode parar a igreja do Senhor e as portas do inferno não prevalecerão. Ninguém
pode parar a igreja do Senhor? E as portas do inferno não prevalecerão. As palmas lá em cima. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. 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 Vamos dar um brado de vitória a Jesus. Vem cá, Rubão, vem cá, Rubão, vem cá, Rubão. Vai, Rubão. Esse é o nosso baixista pra glória de Deus. Dá um brado de vitória a Jesus. Ei, ei. Todo mundo tira o pé do chão, vai! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. 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 As portas do inferno não prevalecerão. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Olha só, de verdade, quando eu falei que era essa música, não era essa, eu tinha pedido outra. Não, de verdade. Aí eles começaram, eu falei, eu não vou parar. Então agora é a saideira mesmo, de verdade. Se alguém quiser me dar um abraço, não tem problema, você pode passar aqui e dar um abraço, se quiser cantar aí, hoje é dia de festa, a gente só tem que sair daqui meio-dia, senão a gente paga a multa. Amém? A vitória veio. Deixa eu gastar esse esperandino aqui, né, John? Afinal de contas, agora eu caibo no negócio desse. Vamos? Você vê, Elaine? Vou te indicar um alfaiate bom. Te indicar um. Chama esperandino. Vamos lá, a gente termina com celebração. Era essa. Ei! As palmas com alegria. Ei! Mas não desanimados, perplexos. Mas o quê? Mas não desesperados. Pietro, esperandino, como nós estamos? Estamos de pé. É isso aí.
todos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. As palmas, todo mundo, pra acabar lá em cima, né? Vai misturar, tirando o som aí, vai. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. E vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja. A Cristo vive em São Paulo. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Meu povo, abraça quem tá do seu lado e fala: